sou abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adoro. Ao som de teu nome, alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência, de acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente
Senhor, não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, com teus braços de amor. Abriu mão da sua glória, semelhante a um homem que se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e com o Filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Esse é o nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Abriu mão da sua glória, semelhante a um homem que se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus,
sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, seu nome é maravilhoso. Ele é, Ele é, Ele é, Ele é, Ele é Pai da eternidade e príncipe da paz. Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar teu rosto, fui perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Não importa o preço do perfume derramado, sua presença vale mais, tua presença vale mais. Não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés. Boa noite a todos, irmãos, irmãs que estão conosco aí mais essa noite, para mais uma transmissão. É muito bom a gente estar conectado. Eu tenho chamado cada um de vocês de corajoso e corajosa de encarar essa terapia de Cristo, onde a gente se descobre cheio de áreas, feridas a serem tratadas, mas a gente escolhe o caminho do enfrentamento através de Jesus. Na mão de Deus a gente coloca a nossa vida e faz esse percurso. Então você é um corajoso, você é uma corajosa, e a gente precisa orar, porque diante dessa identidade que a gente passa a ter em Jesus, diante dessa capacidade que a gente tem de enxergar a si mesmo, a gente vê que precisa muito de oração. Nós precisamos muito de oração. Não para que Deus goste da gente, Deus nos ama e Ele nos ama com amor incondicional.
mas é para que a gente possa caminhar nesse amor, receber mais desse amor. Então a gente ora com esse propósito. A gente está colocando aí diante do Senhor a necessidade de muitos de nós nos reinventarmos profissionalmente, conseguirmos ultrapassar essa crise financeira que está tocando a tantos. Oramos pelas pessoas que estão infectadas, estão no tratamento, umas em casa, isolamento dentro de suas casas, que já é um complicador, né? Imagina no meio da sua família você ter que ficar separado da sua família para não contaminá-los, não é? Gente que está internado, pessoas que infelizmente perderam parentes. Então a gente está numa situação aí que tem muito que colocar diante de Deus. Tem gente que não está com Covid, mas precisa de uma internação, e isso já é um problema, né? Estamos orando também por pessoas que estão com depressão. Simone tem orado também pelo Marcelo. Nós vamos orar que ele está fazendo um tratamento, e esse tratamento ele tem uma reação que não está sendo boa para ele, tá? E a gente quer vê-lo curado, mas não quer também que o tratamento faça mal a ele. Estamos orando em especial para essas questões aí emocionais por uma menina chamada Laura, que é filha do Márcio, que de vez em quando está aqui conectado conosco, que está com síndrome do pânico, agravada, não é, obviamente, por esse isolamento, porque ela não está indo à escola, né? Ela mudou de escola esse ano e estava indo muito bem, estava gostando muito. Ela estava fazendo teatro também, uma vez por semana, estava gostando muito. E aí veio essa pandemia e ela começou a apresentar sintomas de síndrome do pânico e está precisando ser medicada porque não está aguentando, né? Está tendo crise aí diariamente e é uma situação muito complicada. Orar também pelo Rodrigo, mãe do Rodrigo, orar pelo esposo da Lúcia, orar pelo Arthur, que é parente da Andréia, e assim a gente vai lembrando dos nomes, das pessoas, e isso tudo não é porque Deus não sabe quem são essas pessoas, mas para que a gente se identifique com a dor dessas pessoas. Deus conhece cada um que a gente sequer conhece e ainda conhece pelo nome, antes de nascer Deus já sabia. Mas quando a gente ora e coloca o nome da pessoa, a gente se identifica com aquela pessoa, com aquela dor, e isso nos torna mais humanos e nos torna mais próximos de Deus. É isso que a gente quer. A gente não quer ser um monstro, a gente não quer ser frio diante das situações que estão acontecendo, e a melhor forma é em oração, não é simplesmente chorar pelos cantos, murmurar, só sentir dor, mas se mover em oração. A melhor coisa que a gente pode fazer para uma pessoa, quando não há nada que a gente possa fazer de maneira mais prática, objetiva, é orar. E cremos que há efeito sim nas nossas orações. Graças a Deus a gente está sempre recebendo retornos aí de vitória, de efeitos das nossas orações. Eu sempre tenho dito também que a nossa conexão ela não pode ser de muitas pessoas superficialmente. Ainda que sejamos poucos, que possamos ter uma conexão profunda. Isso é muito mais significativo do que termos muitas pessoas assistindo, participando. Que a nossa conexão seja profunda em Deus. Amém? Vamos orar. Pai, nós colocamos diante de Ti a vida do Marcelo, todas as suas reações a esse tratamento. Apresentamos diante de Ti. O Teu filho não tem ficado bem. Ele necessita desse tratamento, porque as dores também eram muitas antes desse tratamento, mas que o resultado desse tratamento possa ser não apenas uma cura que venha com muitas dores, mas que esse tratamento ele não venha trazer reações ruins como tem acontecido com teu filho. Apresentamos também a vida do Sérgio, que está internado. Ontem já tivemos notícia de alguma melhora, que essa melhora persista e logo ele possa sair do hospital tendo alta. Ó Pai, nós queremos apresentar o Rodrigo diante do Senhor também,
que o Senhor cure teu filho completamente, que haja um testemunho a ser contado aqui de vitória na tua presença. Colocamos a mãe dele também diante do Senhor. Que o Senhor acompanhe o tratamento da tua filha, dando sabedoria aos médicos, que os medicamentos façam efeito, que o tratamento seja um tratamento vitorioso. Oramos pelo Arthur, que está com Covid também, parente da Andréia, que o Senhor o cure. Ó Deus, nós clamamos para que haja um grande mover de cura nesse país. Que a cura visite os hospitais, que haja notícia lá fora do Brasil, as pessoas falando sobre como estamos contornando as coisas aqui. Nós somos um povo de fé, que essa fé ela possa trazer resultados aí, que possamos ver o teu poder, Senhor, se manifestar no meio do teu povo, trazendo cura. Ó Pai, nós nos solidarizamos com todos aqueles que, porventura, perderam algum parente, alguma pessoa querida, que o Espírito Santo faça o trabalho de trazer consolo, que nada disso nos afaste de Ti, apenas, pelo contrário, nos aproximemos ainda mais do Senhor. E a gente passe a orar mais, não por causa dessa pandemia, mas até mesmo quando ela passar, a gente possa estar orando mais, que a gente possa estar mais próximos de Ti. Clamamos para que haja um grande mover de reconciliação, de vidas com o Senhor, que as pessoas se unam a Ti, de dentro das suas casas elas possam conectar ao Senhor e o Senhor possa visitar o coração de cada uma delas, aquecendo os seus corações. Pai, nós apresentamos diante de Ti também o esposo da Lúcia, que o Senhor também possa visitar o Teu filho ali, trazendo a cura, trazendo melhora, trazendo conforto. É tão ruim sentir dor. E é tão bom ter um Deus que cura, é tão bom ter um Deus que apacenta a nossa vida, cuidando de todos os detalhes. Pai, cuida de todos os detalhes. Clamamos em favor da Laurinha, repreende essa síndrome do pânico, Senhor. Visita o coração dela, que não seja necessário ela se medicar com tão pouca idade, 12 anos. Não seja necessário tomar nenhum tipo de medicamento. Ó Deus, que ela possa ser bem acompanhada, que ela possa ter um tratamento psicológico que traga resultado, que ela tenha experiências com o Senhor, que a sua família seja guardada, protegida, consolada por Ti, possamos ver a vitória do Teu Filho e também nos sentirmos vitoriosos com Ele também. Pai, nós queremos apresentar diante de Ti, ó Pai, a necessidade de criatividade nesse momento. Pai, dá criatividade ao nosso povo para que a gente possa ultrapassar esse momento ruim financeiro, com ideias, com serviços, que a gente possa se aplicar e entregar algo novo, que possa ser uma saída para dentro das nossas casas. Que não falte o pão, que não falte o amor, que não falte a alegria, que não falte a paz, que não falte, ó Deus, a Tua presença. Nós assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, gente? Eu não sei se você sente isso, mas toda vez que a gente ora, dá vontade de orar. Quando a gente não ora, a gente vai se distanciando disso, porque a oração é um gesto de fé. A gente ora porque tem fé. Quem é que vai fechar os olhos e começar a falar coisas se não acreditasse que de alguma maneira Deus responde, não é? E a verdade é que a gente crê pouco na oração porque a gente ora pouco. Então, aqui esse momento é o momento da gente ativar isso dentro da gente. Quando a gente ora, a gente se sente bem. A gente se sente bem, as palavras saem e algo se move dentro de nós, traz um resultado não apenas para quem está recebendo a oração, mas também para quem está emitindo essas palavras na direção de Deus, não é? Então que a gente possa se movimentar nisso. A gente reclama muito, isso aí a gente faz. A gente murmura muito, a gente pesa muitas vezes através das palavras, nas coisas que a gente fala, mas precisamos orar mais, é algo para a gente vigiar, ter atenção, porque no fundo a gente desfruta de algo tão bom, né, que não há motivo para a gente não orar. Bom, eu tenho hoje uma mensagem que dá continuidade à mensagem de ontem, não sei se foi edificante aí para a tua vida, a gente falou sobre paciência,
E eu queria ainda falar um pouco mais sobre esse assunto. Acho que o Evangelho não é simplesmente ir mudando e trocando de assunto, mas é a gente perseverar em alguns assuntos, principalmente, que são muito importantes e que desencadeiam uma série de coisas na nossa vida. A melhor notícia que você pode me dar é que uma palavra que a gente está trazendo para você está trazendo algum tipo de melhora, de crescimento para a tua vida, não é? E eu sei que a paciência ela traz muito amadurecimento para nós. Nós precisamos muito disso. Então, que você possa ser edificado, eu tenho 2 textos. Eu até me esqueci de pedir para minha filha que a gente pode. São 2 textos bem curtinhos. De repente a gente pode até colocar o texto todo, tá? Aí nos comentários, que é a primeira carta aos Coríntios 13, 4, né, verso 4, a parte A do versículo, que diz: o amor é paciente. É só isso, só essa parte. O amor é paciente. E o outro texto é Efésios 4, verso 2, que diz: sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Então eu li 1 Coríntios 13, verso 4, a parte A, e eu li Efésios capítulo 4, verso 2, que diz: sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Vamos orar mais uma vez. Pai, nos ajuda. Que a Tua palavra acrescente algo ao nosso coração que nos faça amar mais. Que o nosso coração seja inundado do Teu amor, a ponto de transbordar e isso possa regar nossa família, nossos relacionamentos, nosso trato com o outro, com o próximo, com a sociedade, com tudo à nossa volta, seja tocado por essas águas que passam por nós nessa noite. Que haja um mover do Teu Espírito na nossa direção para que possamos ser edificados pela Tua palavra. Tira toda a distração nesse momento, abre o nosso entendimento, que possamos enxergar mais quem somos e o quanto precisamos de Ti. E que ao final dessa palavra dependamos mais de Ti e tenhamos o nosso coração mais rendido a Ti, Senhor. É o que nós te pedimos, suplicando no nome de Jesus. Amém. Bom, então falamos sobre paciência ontem, tocamos em alguns pontos. E quanto mais a gente fala, mais a gente abre o assunto, mais eu creio que ele vai ganhando espaço dentro da gente. Então o percurso hoje aqui ele é repetido, mas para que seja reforçado dentro de nós. Então a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: qualquer situação pode ser vista de várias maneiras. Uma pessoa impaciente, ela é incapaz de olhar as coisas de uma outra maneira. Ela vê e no momento que ela bate o olho naquela situação ou circunstância, ela tem um olhar. E tomada por aquele olhar, ela decide, ela dá um sentido àquilo que ela vê único. Quem tem paciência, não. Quem tem paciência tem um olhar mais amplo e é capaz de olhar uma mesma situação de uma forma que seja melhor. Ou seja, tudo que acontece na sua vida, todas as coisas que acontecem com você, existe uma maneira de você enxergar o que está acontecendo. Como é que você tem enxergado aquilo que está acontecendo? Se você tem um olhar obstinado, e essa palavra é um palavrão, é uma palavra péssima na terapia de Cristo, não é? Se você tem um olhar obstinado, o teu olhar vai ser muito restrito e vai ser tão pequeno que vai te confinar a uma maneira de ver. Esse não é o plano, esse não é o propósito. Se você se sente perturbado pela maneira como você vê, você não pode persistir nessa maneira de olhar. Você precisa pedir ao Senhor paciência para que você tenha uma maneira de olhar melhor. Você tem uma opinião a meu respeito. Só que a tua opinião tem a ver com a maneira como
Qual a impressão que você tem de mim? Mas pode não ser aquilo que você está pensando. E a maneira como você pensa a meu respeito tem muito a ver com o esforço que você faz ou deixa de fazer para me enxergar melhor ou pior. Quando você está num dia ruim, uma coisa boa passa a ser ruim para você, porque você não está bem. E uma coisa que é muito ruim num dia que você está muito bem é vista de uma maneira diferente. Então, tudo pode ser relativizado e a única coisa que é absoluta é o amor de Deus, que vai gerar a paciência em mim e em você. O amor de Deus é absoluto, não há uma outra maneira de ver. Deus é bom, não é? E o seu amor é um amor incondicional, especial, maravilhoso, poderoso. E aí a gente extrai desse amor absoluto, mas sempre prestando atenção que as coisas têm uma maneira de ver melhor em Deus. Então eu saio da minha maneira de enxergar uma determinada coisa e peço que Deus me mostre a maneira dele. Não já aconteceu isso com você, de você olhar uma coisa por um lado, por um prisma, e alguém te apresentar um outro olhar que é melhor, e você ficar com o outro olhar e passar a mudar, né? Você muda de opinião. A gente precisa aprender a mudar de opinião. Nós temos vivido uma dificuldade muito grande com isso. A gente está muito aferrado à maneira como a gente vê as coisas, e isso está nos diminuindo, no mau sentido da palavra. Se a gente quer crescer, a gente tem que ampliar a maneira como a gente vê as coisas. E o Espírito Santo ele tem a maneira certa. A melhor maneira de enxergar uma coisa é segundo a direção do Espírito Santo. Então, paciência é algo que nos ajuda a fazer essa avaliação sem pressa. Com o coração pacificado, a gente olha uma situação e espera que o Espírito nos informe qual é a visão que nós precisamos ter. Se for a mesma que a nossa, a gente segue em frente. Se não for, a gente precisa converter a nossa maneira de enxergar à maneira do Espírito Santo, que com certeza é melhor do que a nossa. Bom, a segunda coisa, e eu acho que dos pontos que a gente vai discorrer hoje, essa é a parte mais séria e polêmica. Quando uma pessoa age contigo, é difícil às vezes eu e você percebermos que ela fez o melhor que ela pôde. Poxa, mas fulano foi agressivo, mas fulano foi ofensivo, fulano ficou indiferente numa situação em que tinha que se posicionar. Esse é o grande problema. Quando a gente tem um olhar de paciência, de suportar, né, de dar suporte, o que a gente faz? A gente olha com um amor que consegue enxergar que o outro fez o melhor que ele podia. Eu vou dar um exemplo. Todos nós fomos gerados, um pai e uma mãe. Ou nós fomos criados por um casal, por uma pessoa, às vezes por um parente, às vezes alguém nos adotou. O grande problema é que às vezes a gente pega um trauma, uma situação da nossa infância que tem a ver com a criação que a gente teve e fica angustiado e não percebe, até que a gente seja liberto, a ponto de perceber que nossos pais, aqueles que nos criaram, fizeram o melhor que podiam, o melhor daquilo que eles sabiam. Isso é fundamental na terapia de Cristo. Se você não consegue perdoar teus pais, se você não consegue ser visitado pelo Espírito Santo a ponto de você perdoar quem te criou no passado e olhar com um olhar de amor de quem fez o melhor que pôde, tua vida não vai para frente. A gente precisa suportar, aí saindo um pouco do plano de criação, né? de família,
A gente precisa suportar o defeito das pessoas porque a gente também tem defeitos. Não há nada tão triste quanto você não perceber que assim como você enxerga defeitos nos outros, as outras pessoas enxergam defeitos em você também. Fica muito pesado viver a vida apontando o defeito dos outros e não percebendo, né? Não se dando conta de que nós também temos defeitos. Como é que a gente quer encontrar pessoas perfeitas se nós mesmos não somos? E um adendo aqui, nem a gente é o que a gente gostaria de ser. Você não gostaria de ser mais paciente, você não gostaria de ser mais estudioso, você não gostaria de ser... A gente não é aquilo que a gente gostaria de ser. E por que a gente cobra que as pessoas sejam aquilo que nós gostaríamos que elas fossem? Por isso que a paciência é fundamental, para que eu tenha um olhar que, obviamente, vai se incomodar com o que o outro faz e a gente não concorda, mas esse olhar ele precisa ter acrescido uma porção de paciência que consiga rapidamente, a gente tem que ter habilidade para perceber que o que o outro faz de errado, eu faço, talvez numa outra circunstância, de uma outra forma. Resumidamente, você erra, eu também erro. Talvez não erremos as mesmas coisas. Então a gente precisa ter um nível de convivência pacificado, melhorado pela paciência, porque se eu dou suporte a você, você dá o suporte a mim, a gente vai conviver bem. Não significa que vamos fechar os olhos para os erros das pessoas, mas que a gente vai construir uma ponte de amor para que a gente seja melhorado. Você quer ver uma coisa? Quando a gente é pai, quando a gente é mãe, quando a gente gera, quando a gente cria, a gente também erra. Se a gente não ensina aos nossos filhos que nós, enquanto pais, erramos, eles crescem com uma visão distorcida. Eles têm que crescer sabendo o seguinte, ó, meus pais erram, mas eles estão fazendo o melhor que eles podem, eles fazem com amor. E quando a gente compreende isso, tá tudo certo. Tá tudo certo. Não dá para andar para frente, não dá para crescer, não dá para se sentir vencedor, bem-sucedido na vida, se a gente não consegue se ajustar ao nível da nossa família, ou na nossa convivência com as pessoas, ou no nosso casamento, ou na criação dos nossos filhos. Não podemos exigir perfeição de ninguém, assim como nós não temos essa perfeição para dar a ninguém. Porém, quando a gente se enche de paciência uns com os outros, a gente até melhora. Porque quando uma pessoa te dá amor, o amor é um ambiente propício para você melhorar. Se corrigir uma pessoa com amor, a chance dessa pessoa aceitar essa correção é muito maior do que se você aperta com aquela pessoa e sem amor quer cobrar dela, às vezes, aquilo que nem você mesmo dá. Você está entendendo como é que é importante essa coisa da paciência? A gente está vivendo um tempo terrível no mundo, na humanidade, não apenas por causa de uma pandemia, mas um dos efeitos terríveis de uma pandemia é a nossa intolerância uns com os outros. Você já percebeu que o trato com essa pandemia passa muito na maneira como a gente se comporta pelo outro? Às vezes não há problema nenhum, você não está com os sintomas, você poderia sair por aí, circulando, vivendo a sua vida normalmente. O problema dessa pandemia é que ela te chama a responsabilidade de você perceber que às vezes o problema não é você, mas o que você pode fazer é o outro. Imagina que você é infectado, mas não tem os sintomas. Você pode atingir pessoas, por exemplo, que estão no grupo de risco. Então há uma exigência objetiva de que a gente pense no outro. Quem tem paciência, quem já exercita isso, quem está vivendo a terapia de Cristo, tem facilidade de exercitar isso, de praticar isso. Agora, é muito difícil colocar na cabeça das pessoas que elas precisam pensar nas outras.
O grande problema é que se ao fim e ao cabo ninguém pensar em ninguém, todos nós vamos ao chão. Agora, o que levanta uma sociedade, o que levanta uma comunidade, o que levanta uma família, é quando todos pensam uns nos outros, sabendo de antemão que todos nós vamos errar. Mas quando eu te suporto, quando eu te dou suporte, quando eu te ajudo, quando você me ajuda, mesmo sabendo das nossas imperfeições, a gente consegue seguir junto. Ou você acha que um casal que vive, que tem muito tempo de casamento, não briga ou não tem diferença? Tem, mas o trato ali é que o amor prevaleça, que a paciência seja exercitada e dê o seu resultado de maneira muito prática. Bom, paciência também está ligado à passagem do tempo. Eu sempre que falo sobre esse assunto, eu me lembro que minha filha do meio, quando ela tinha aí talvez perto dos 3 anos, eu falei para ela assim, minha filha, tenha paciência. Ela virou para mim e falou, pai, o que é paciência? Eu falei, meu Deus, ela é tão nova que ela ainda não sabe o que é. O grande problema é que eu e você não temos mais 2, 3 anos de idade. A gente já sabe o que é paciência, mas a gente tem dificuldade com a passagem do tempo. E aí há algo que a gente pode acrescentar, há algo que a gente pode dizer sobre isso. Quanto mais a gente se concentra no tempo que está passando, mais a gente tem a sensação de que o tempo está passando devagar. É como se a gente não se sentisse favorecido pela passagem do tempo. Quando a gente se concentra no tempo, parece que ele está jogando contra nós. O tempo não passa muito. O nosso foco precisa ser no que está acontecendo, na maneira como o tempo está passando. Não no tempo em si. Eu, por exemplo, eu estou trazendo uma mensagem para você. Eu tenho, óbvio, um senso de que eu tenho um tempo para fazer isso, que eu não posso passar desse tempo. Mas, até mesmo pela prática, a gente já sabe que vai chegar no final dentro do tempo. Agora, eu não posso ficar me concentrando totalmente aqui no tempo, porque senão eu deixo de pregar para me neurotizar pela passagem do tempo. Assim como quem está assistindo também, se você está assistindo e aí toda hora você olha e você fica detido pelo tempo, você não consegue desfrutar. E a origem da ansiedade de muitos de nós é exatamente essa. A gente não consegue se concentrar no que está fazendo porque a gente está detido na passagem do tempo. Então a gente quer ver uma coisa, mas quer ver com muita pressa, não dá para ver. Se você está passando por aqui hoje, você está com muita pressa, eu sugiro que você assista num outro momento em que você julgue ser mais oportuno para você. Não é? A qualidade, né, do que a gente faz tem a ver com a maneira como a gente faz. E com paciência, a gente tem uma qualidade de tempo muito maior. Às vezes, o Einstein tem uma explicação que eu sempre dou. Talvez eu já tenha repetido isso aqui algumas vezes. 1 minuto sentado num formigueiro parece uma eternidade. Agora, 1 hora do lado de uma pessoa que a gente ama, passa rápido. Quando eu dava aula, eu sempre dizia isso para os alunos, né? A aula boa passa rápido. A aula chata, ela demora a passar, mas é o mesmo tempo. São 40 minutos, são 50 minutos, um tempo de aula. Mas por que passa diferente? Porque a maneira como eu me entrego ao tempo vai me devolver uma passagem de tempo favorável ou contra mim. Então eu sugiro a você que comece a perceber como é que você faz as coisas. Há um tipo de terapia que é muito interessante, que é uma pessoa que tem ansiedade, ela fica diante do prato e ela não pode comer, ela tem que esperar 15 minutos. E aí é interessante que o efeito dessa terapia é que você passa a colocar no prato menos do que você ia colocar se você não esperasse por aqueles 15 minutos. Sabe por quê? Porque você vai na pressa. Você nunca ouviu dizer
que quando você vai ao supermercado, o ideal é que você já esteja almoçado, ou jantado, ou já tenha feito algum tipo de refeição, porque quando você vai com fome no supermercado, você acaba comprando mais coisa do que você deveria comprar. Você não faz uma escolha sensata porque você está vivendo ali o fruto da tua pressa, da tua afobação. Deus não tem prazer nisso, porque quando você tem paciência, um fruto, uma manifestação digna do Espírito Santo, um sinal de que o Espírito Santo está passeando na tua vida, você faz tudo melhor quando você tem paciência. Quando você tem paciência, o tempo não custa passar, porque você extrai do tempo tudo aquilo que Deus ele quer dar para você. Mandar um beijão aqui pro pastor Joselias, um beijão, pastor, lembrança lá, a nossa querida Assembleia de Deus, ali de São Domingos, muito queridos, vocês são muito queridos nossos, a gente ama muito vocês, o Peterson, família de vocês todos, a filha que casou, que Deus abençoe muito vocês. Pastor José Carlos também, Deus abençoe aí. Então, quando você tem paciência, o tempo não é um inimigo. Ah, mas eu estou numa fila, mas eu posso meditar na palavra de Deus. Ah, mas eu queria chegar logo, mas qual é a pressa que a gente tem? Porque, na verdade, a nossa vida deve cumprir propósitos. Então, às vezes você tem pressa para fazer uma determinada coisa, mas talvez você não tenha se perguntado se há um propósito de Deus naquilo que você está fazendo ou na demora. Ontem nós falamos, né, que a demora não é sinal de uma recusa. Às vezes vai demorar um pouco mais, mas não é sinal de que não vai acontecer. É isso tudo que o Espírito Santo muitas vezes faz para ensinar a gente a esperar. Quem de nós, nessa pandemia, não está tendo que aprender a esperar? Quem é que está gostando aí dessa pandemia e está dizendo assim, eu quero que seja... Não, a gente quer que acabe logo. Mas precisamos aprender a lição que esse tempo está nos dando. E essa lição é boa. É para a gente se fortalecer, é para a gente crescer, é para a gente amadurecer, é para que propósitos de Deus se cumpram na nossa vida. A gente não precisa temer quanto a isso. A lição vem e quanto melhor eu me entrego a ela no sentido de aprender dela, melhor eu me saio depois, quando vem as avaliações. A todo momento a gente está sendo avaliado na nossa vida. E quanto melhor a gente extrai as lições quando elas vêm sobre nós, melhor a gente responde às situações quando nós estamos sendo avaliados por alguma delas. Bom, nem tudo é tão complicado assim quanto a gente imagina no tocante à questão da paciência em nós. Uma coisa que é muito importante, às vezes a gente não faz na vida, é comemorar as coisas pequenas. Aqui em casa a gente faz festa por qualquer coisa. A gente faz festa porque passou a semana, porque passaram as provas, porque... Sabe por quê? Porque eu não vou ficar esperando que coisas muito mirabolantes aconteçam para eu comemorar, não. A vida já é algo especial para a gente comemorar. Sempre tem algo especial para a gente comemorar. Quando o nosso olhar, tudo tem a ver, a Bíblia diz o seguinte, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Então, quando a gente tem um olhar de amor às coisas que acontecem, tomar um café e comer um bolo é especial. Não é? Se sentar e tomar um pouco de sol é especial. Fazer uma refeição com toda a família junta é especial. Coisas simples podem se tornar especiais e isso tem a ver com a maneira como nós olhamos essas tais coisas. Por isso que eu estou repetindo aqui essa ministração sobre paciência, porque olha só o que a gente perde. O impaciente, ele passa pela vida e ele não se dá conta dos detalhes. E é algo que eu sempre digo, né? Quem passa com pressa pela vida não olha os lírios pelo caminho. E Deus é que, através de Jesus, nos convocou a olhar os lírios do campo. A ansiedade vem
da gente não conseguir reparar nas pequenas coisas. Quando a gente começa a comemorar as pequenas coisas, se torna muito especial. A terapia de Cristo, ela requer coragem, responsabilidade, honestidade, entrega, esforço, disciplina. Mas ela te premia a todo momento, porque quando você faz o que você precisa fazer na tua vida, sempre há um efeito, sempre há uma resposta. E no menor sinal de que já está havendo algum efeito, a gente já tem que comemorar. O problema é que a gente vai à academia um dia, volta todo dolorido e fala assim, não vou voltar mais não fez nada, não fez efeito nenhum, não vi mudança nenhuma. Agora, quando você comemora, você começa a correr. Eu tenho um exemplo ótimo, ela não tem Facebook, por isso que não acompanha a gente, mas eu tenho uma amiga que ela começou a correr com cerca de 60 anos de idade. E ela começou a correr com dificuldade de correr 1 quilômetro, ela não conseguia correr. Hoje ela corre mais de 20 quilômetros. Já disputou várias provas, várias competições, até já ganhou algumas. Porque você vai tomando gosto. E a ideia é você ir comemorando cada passo. Pode ser um passo pequeno para uns, mas para você é grande. Quando você consegue fazer algo que você pretende fazer, não interessa comparar se aquilo é grande ou pequeno aos olhos de outros. Se aos teus olhos aquilo é uma conquista que sinaliza que você deu um passo a mais, vale a pena você voltar teus olhos para o céu e agradecer a Deus. Elevo os meus olhos para o monte. Não é? E a gente sabe que o nosso socorro vem do Senhor, então nas mais pequenas coisas a gente agradece a Ele, porque não é só receber a bênção, mas é esse caminho marcado de experiências com Ele o tempo todo. É um caminho marcado. Deus não quer só te dar a vitória. Nós estamos falando, por exemplo, do pessoal que está internado, né? Você imagina para a família ontem do Sérgio, por quem nós oramos, que está internado. Receberam uma notícia médica que o quadro clínico está melhorando. Houve uma pequena melhora. Num âmbito geral, talvez é algo muito pequeno que tenha acontecido, mas por uma família que está lá em casa, né? Uma família que está em oração, agoniada, preocupada com o seu familiar que está internado, quando recebe uma notícia de que algo melhorou, é algo que tem que ser comemorado. Mas por que a gente vai comemorar só quando é uma situação tão grave quanto de uma internação num tempo como esse? Então eu te convoco, te faço o desafio de você começar a comemorar as coisas pequenas. Você está nessa proposta, né? Você aderiu à proposta de pedir mais paciência ao Espírito Santo. Quando uma coisinha você demonstrar um pouquinho mais de paciência, já agradeça a Deus. E assim a gente vai caminhando sem sentir. Talvez não vai ter um dia em que você vai se sentir com uma porção muito grande de paciência, mas ao longo do teu caminhar com o Senhor, ao longo da terapia de Cristo na tua vida, o que vai acontecer contigo? Ele vai somando, acrescentando a porção de paciência que você precisa para a sua vida. Então hoje um pouquinho mais do que ontem, amanhã um pouco mais do que hoje, e a gente vai seguindo, experimentando aquilo que o Espírito Santo quer derramar sobre nós. Para terminar, eu quero dizer algo para você. Às vezes você tem até paciência com as outras pessoas. Eu não sei se todo mundo que está conectado com a gente hoje aqui se sente paciente ou não em relação às pessoas, no trato com as pessoas, na convivência, nos relacionamentos. Mas às vezes a gente não tem paciência com a gente mesmo. Tem calma contigo, cuidado. Às vezes você cobra muito de você e isso não está te levando a lugar nenhum. Você precisa ter paciência contigo porque Deus está agindo na tua vida, o Espírito Santo está em curso, se movendo em você, tratando o que precisa tratar. Não é da noite para o dia. Não é no teu tempo.
é num tempo que é desconhecido para nós, mas é no tempo de Deus. Não é preciso que haja nenhuma explicação a mais. Bastou ser o tempo de Deus para ser o tempo certo, para ser o tempo favorável na tua vida. Então, começa a checar isso, porque às vezes você tem paciência com o patrão, você tem paciência com o funcionário, às vezes você tem paciência com teus filhos, às vezes você tem paciência com teu esposo, com a tua esposa. Às vezes você tem paciência de aguardar numa fila demorada, às vezes você tem paciência no trânsito, mas às vezes você não tem paciência com você mesmo. O problema é que às vezes a gente compara, né, a nossa vida com a das outras pessoas e aí se sente atrasado em relação a algumas coisas. Tem paciência contigo. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. Filipenses 1,6. Deus, ele começou algo e ele não está atrasado. Quando a gente diz assim, Deus está preparando a sua bênção, nada, que nada, Deus já tem tudo pronto na mão dele. Ele sabe o momento de colocar isso nas nossas mãos, porque existe um momento propício para que a gente receba de Deus aquilo que ele deseja nos dar. Mas não é um tempo que é o nosso, né? Já desconfie da sua noção de tempo. A gente precisa desconfiar da nossa noção de tempo. A de Deus é diferente. Olha, Deus, mas eu pensei que fosse daqui a mais tempo, eu pensei que já fosse agora. Não é essa a pergunta, mas é crer e ter paciência consigo mesmo, crendo que as coisas estão acontecendo no tempo em que elas precisam acontecer. Que isso te traga paz, que isso console teu coração, que isso te alivie de alguma maneira. Você ter paciência com você mesmo. Amém? Pai, nós oramos a Ti, mais um dia a gente está aqui envolvido com o tema da paciência, entendendo que precisamos de paciência, compreendendo que sem paciência não desfrutaremos da vida que o Senhor deseja para nós. Que possamos, Pai, comemorar cada passo dado na direção daquilo que o Senhor pretende na nossa vida. Que possamos ter força dada pelo Teu Espírito Santo para darmos suporte às pessoas, que tenhamos muita paciência na nossa convivência com todas as pessoas, na nossa casa, de fora de casa, do trabalho, na comunidade de fé, na vida, no chão da vida, a gente possa ter paciência no trato com o outro, que nós possamos enxergar a vida sempre com a paciência de olhar segundo o olhar do Senhor e não o nosso. Nos abençoa, Pai, acrescenta paciência a cada um de nós e que possamos colher o fruto dado pela paciência operante nas nossas vidas. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todo sempre. Amém. Muito obrigado pela conexão de vocês. Se você foi edificado, abençoado, nos ajude, compartilhe esse vídeo. Se tem contatos que a gente não tem, e assim a palavra pode chegar a mais pessoas, abençoando mais pessoas. Se você tiver algum motivo de oração, desejar que a gente esteja em oração, coloca aí nos comentários. Se você quer comentar alguma coisa também, fique à vontade. Eu tenho recebido uma orientação de algumas pessoas próximas de começar a divulgar o canal do YouTube. Então a gente pretende começar a subir umas mensagens para o YouTube para ver se a gente consegue ter mais pessoas. Então eu queria te pedir essa ajuda adicional. Se você puder entrar no nosso canal no YouTube, é só colocar lá Terapia de Cristo. A gente tem algumas coisas lá, mas o objetivo é até subir mais coisas. Porém, o YouTube ele cobra que você tenha um número de inscritos para te dar algumas vantagens, algumas facilidades. E a gente está longe disso, porque é um canal que eu já tenho há bastante tempo, mas eu divulgo muito pouco. Tá? Então, se você quiser e puder nos ajudar, entra lá no teu YouTube, procura Terapia de Cristo
e se inscreve, que é para ver se a gente vai aumentando e vai conseguindo divulgar melhor, tá bom? Um abração aí a todos vocês. Não nos esqueçamos, estamos sendo tratados por Jesus. Um beijão. Amanhã nós estamos aqui nesse mesmo horário.